Você sabia que Rony chegou a passar por exames médicos para assinar com o Palmeiras 2 anos atrás? No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar essa história. Preciso te falar sobre Antony, que vive enorme expectativa, pelo menos por parte do São Paulo, para ser vendido ainda nessa janela de transferências, ou seja, nessa semana. Quero te atualizar sobre Carlos Eduardo, aquele meio-campista do Al Hilal que foi muito bem contra o Flamengo no Mundial de Clubes e tá a fim de jogar no futebol brasileiro. E para finalizar, notícias sobre Casares, que tá causando até no momento de saída. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, muito bem-vindo ao meu canal. E se você é novo aqui ou ainda não se inscreveu, é fácil. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, aproveita e também aperta o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Quero começar o vídeo de hoje falando sobre Casares, meio atacante de 27 anos de idade, equatoriano, que não para de causar no Atlético, até no momento da sua saída ele causa problemas para a diretoria. Como é que funciona a história dele? O contrato do Casares com o Atlético termina em dezembro desse ano, ou seja, se não vendê-lo agora, o Atlético vai correr enorme risco de ver o Casares assinar um pré-contrato com qualquer interessado na metade do ano para sair completamente de graça em dezembro. Por isso, o Atlético decidiu que precisa vender o Casares nessa janela de transferências. O torcedor do Atlético anda bravo com essa história, mas é preciso que o torcedor do Atlético saiba que o clube fez uma proposta de renovação ao Casares e essa proposta foi recusada. O Casares deixou bem claro que quer se transferir, quer ir embora. Diante disso, o Atlético decidiu ouvir propostas, a primeira delas do Al Ain, da Arábia Saudita, que ofereceu 2 milhões e 800 mil dólares, essa grana equivale a mais ou menos 11 milhões e 700 mil reais. Importante, o Atlético considerou o valor extremamente baixo e recusou. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o dirigente do Atlético que me disse a seguinte frase: não vamos torrar o jogador porque ele não quer mais jogar aqui, mas certamente superiores a esses 2 milhões e 800 mil dólares, se alguém chegar com 4, 5 milhões de dólares, vai acabar levando o Casares. E é importante fazer a ressalva de que o fato dele estar perto do fim do contrato acaba por desvalorizar o equatoriano. Outra notícia importante: todo mundo tem divulgado nos últimos dias que o Atlético é dono de só 50% dos direitos econômicos do jogador. Esse mesmo dirigente, de quem eu falei da frase agora há pouco, me assegurou que o Atlético é dono de 100% dos direitos econômicos, que vai ficar com toda a grana negociada para sua venda. Para encerrar sobre esse assunto, preciso te contar também que o Galo já iniciou a busca por um substituto para o Casares. O nome do Rodriguinho, meia que pertence ao Cruzeiro, é uma das possibilidades. Cheguei a contar num vídeo sobre essa história e a negociação continua, embora seja difícil. O Cruzeiro preferiria negociar com qualquer outro clube do que com um rival. E, diante dessa possibilidade, o Atlético também está de olho no mercado sul-americano. E o argentino do Talleres, ele se chama Nahuel Busto, chegou a receber uma oferta oficial do Atlético. Oferta de 7 milhões de euros, bem alta, que teria a ajuda de um parceiro do Galo para a compra desse jogador, mas o Talleres quer 10 milhões de euros, tudo isso por apenas 70% dos direitos econômicos. E a justificativa do Talleres para uma pedida tão alta é que ele também tem proposta da Alemanha e dos Estados Unidos. Agora quero falar sobre Carlos Eduardo, meia de 30 anos de idade, que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. Talvez você não tenha ligado o nome à pessoa, tô falando daquele camisa 3, que jogou e muito bem contra o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, mundial disputado no mês de dezembro lá no Catar. Carlos Eduardo é brasileiro, tem só mais 6 meses, tem menos. O contrato dele com o Al Hilal termina na metade desse ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para jogar de graça a partir da metade do ano. E recebi a informação de uma pessoa do staff dele que o Carlos Eduardo consideraria com carinho a possibilidade de jogar num clube brasileiro, especialmente se esse time tivesse na Libertadores da América. Até porque o Carlos Eduardo saiu muito cedo do Brasil, não conseguiu jogar de maneira significativa em times importantes daqui. Ele foi revelado no Desportivo Brasil, passou também pelo Ituano, pelo Fluminense, passagem muito rápida, além do Grêmio Barueri, antes de ir para Portugal, onde jogou no Estoril e no Porto. Ainda teve no Nice e está há 5 temporadas jogando no Al Hilal. O moral dele por lá é imenso, tanto que ele é o capitão do time, e uma história curiosa diz respeito ao contato dele com os torcedores do Al Hilal. Toda vez que ele sai na rua, ele ganha presentes. É a forma que o torcedor saudita tem de reconhecer o carinho que tem pelo jogador. E os presentes são dos mais diversos. Teve um caso, ele contou isso em uma entrevista bem legal que deu ao Yahoo, que ele cruzou com um torcedor, o torcedor tirou o relógio do pulso e deu pra ele. Aí o Carlos Eduardo falou: não precisa do presente, fica tranquilo. Aí o cara falou: cara, eu preciso te dar isso, você é muito importante
dentro da história do clube e eu não posso perder essa oportunidade de reverenciar tudo o que você faz pela gente. Entre outras coisas, o Carlos Eduardo já ganhou um iPhone banhado a ouro e o presente mais maluco de todos foi um filhote de leão. Sim, o filhote de leão vivo. Aí o Carlos Eduardo recebeu o filhote de leão, até posou para a foto. E ele se perguntou, bom, daqui a pouco esse leão vai crescer e vai me dar um enorme trabalho. Ele acabou devolvendo o presente para o torcedor do Al Hilal, embora tenha agradecido. E a notícia de que o Carlos Eduardo está prestes a ficar livre no mercado e cogita a possibilidade de jogar no futebol brasileiro já chegou aos ouvidos de alguns dirigentes de clubes. Tanto que o Grêmio fez uma sondagem oficial, tentou entender a situação, quis discutir números sobre a possibilidade de contratá-lo na metade da temporada. Um outro clube brasileiro também abriu negociação, embora esse outro clube não tenha tido o nome revelado. Quero falar agora sobre Antony, que tem jogado o pré-olímpico pela seleção brasileira sub-23, tem participação boa, é titular absoluto do time, que tem 2 vitórias em 2 jogos. A notícia diz respeito ao São Paulo e o tricolor ainda quer vender o Antony ainda nessa janela de transferências. Aí você pode estar se perguntando, bom, essa janela está próxima de fechar. Sim, ela fecha em alguns dos países, em quase todos os países grandes da Europa, no dia 31, ou seja, nessa sexta-feira. Ainda assim, o tricolor tem tentado fazer esforços no mercado para conseguir essa transferência já, ainda nessa semana, tudo por causa da grave crise financeira pela qual passa o clube. Ouvi de uma pessoa envolvida nessas tratativas que o São Paulo tem forçado a barra e isso tem dificultado ainda mais a negociação do jogador. É que quem está do outro lado do balcão negociando a compra do Antony vê esse desespero do São Paulo como um ponto de interrogação. Mas por que o São Paulo precisa desesperadamente vender o jogador? Será que ele tem algum problema? Enfim, essa é a prática do São Paulo, especificamente no caso do Antony, está muito associada à condição financeira do clube e, atualmente, quais são as possibilidades. Recentemente o Nice da França fez uma sondagem, se assustou com a pedida de 20 milhões de euros feita pelo São Paulo, esses 20 milhões de euros equivalem a mais ou menos 92 milhões de reais. O Borussia Dortmund tinha uma conversa antiga, mas vai depender da venda do Sancho, atacante inglês que faz enorme sucesso, está arrebentando na Bundesliga e recentemente foi especulado em clubes ingleses. Se de fato houver uma negociação com a Inglaterra, a partir daí o Antony poderia chegar para o lugar do Sancho, mas precisa primeiro haver essa negociação. Especula-se na Inglaterra que o Sancho pode ser vendido por 120 milhões de libras, dinheiro à beça. Mas se não acontecer nem com o Nice, nem com o Dortmund, nem com nenhum outro clube, São Paulo vai ter de aguardar até a metade do ano para vender o Antony. E racionalmente seria a melhor estratégia, até porque o Antony deve se classificar com a seleção brasileira para disputar a Olimpíada e tem boa perspectiva de crescer tanto com o São Paulo quanto com essa seleção olímpica na janela de verão, no futebol europeu, na metade do ano. Certamente seria mais fácil para o São Paulo vender por esses 20 milhões de euros ou eventualmente até por um valor maior. Para fechar o vídeo, ficou faltando aquela informação que eu prometi lá no comecinho, dando conta de que o Rony chegou a passar por exames médicos para jogar no Palmeiras. Essa informação me foi confidenciada pelo Alexandre Matos, que não é mais diretor executivo de futebol. Essa negociação aconteceu em 2018, quando ele havia rompido o contrato com o Albirex Niigata. Rony estava contratado pelo Palmeiras, chegou aí à academia de futebol, passou pelos exames médicos, foi aprovado, assinaria um contrato de 5 temporadas quando o departamento jurídico do Palmeiras decidiu bloquear a negociação. Tudo por causa daquela ação com o Albirex Niigata do Japão. O time japonês foi à FIFA contra o Atlético Paranaense pedindo 10 milhões de euros sob a alegação de que tinha um contrato em vigência por mais 3 temporadas com o Rony, ou seja, o Atlético não poderia contratá-lo de graça. O Palmeiras, assim como o Furacão, estava contratando o Rony de graça, baseado no parecer do jogador e de seus advogados de que esse contrato alegado pelo Albirex não tinha validade. Essa resposta sobre quem está certo nessa história só vai ser conhecida nos próximos meses, quando a FIFA se posicionar. Bom, mas voltando à história do Palmeiras e do Rony lá atrás, o curioso é que o Corinthians, o concorrente do Palmeiras pela contratação do Rony hoje, também chegou a se acertar com o Rony. Salários, tempos de contrato, luvas, e na oportunidade, o departamento jurídico do Corinthians fez exatamente como o do Palmeiras, brecou a possibilidade de contratação. Rony ainda bateu na porta do Botafogo, situação idêntica, a mesma. Estava prestes a ser contratado, mas o negócio acabou sendo desfeito por conta da preocupação do clube carioca em relação à possibilidade de uma sanção da FIFA. Imagino que você que ficou esperando até agora para ter notícias do Rony quer saber onde é que ele vai jogar, se ele fica no Atlético, se ele vai para o Palmeiras ou se ele vai para o Corinthians. Essa história está extremamente esquisita. E o primeiro ponto importante que você precisa saber é que entre Atlético Paranaense e Rony há uma enorme confusão.
Rony alega ter direito a 50% do valor de uma venda. Já o Atlético garante que não há nada disso, que 100% do valor da venda é do Furacão e o Atlético só teria de repassar algo na casa de $1 milhão pro jogador. Então o primeiro impasse começa dentro do próprio Atlético Paranaense. A partir daí, o Palmeiras e o Corinthians procuraram o Atlético com propostas diferentes. O Atlético deixou claro desde o começo que prefere vender o jogador para o Palmeiras, por conta da ótima relação entre os dirigentes dos dois clubes. Já o Corinthians tem um problema com o Atlético Paranaense, ainda por conta da contratação na temporada passada do Thiago Nunes. Só que por outro lado, o Rony prefere jogar no Corinthians por causa exatamente também da presença do Thiago Nunes. Posso te assegurar que entre Corinthians e Rony já há um acerto verbal, em termos de salário, tempo de contrato, luva e tudo mais. Falta o principal, o acerto com o Atlético Paranaense. Mas por que o negócio está demorando tanto? Porque Corinthians e Palmeiras não têm os 6 milhões de euros que o Furacão quer para começar a abrir negociações. E o Corinthians tem tentado nos últimos dias fazer uma vaquinha para levantar essa grana ou para pelo menos oferecer garantias ao Atlético de que vai poder pagar esses 6 milhões de euros. Uma das alternativas para o Timão seria uma associação com o Banco BMG, que já o patrocina. A ideia é que o BMG emprestasse esse dinheiro ou pelo menos desse garantias bancárias. O BMG que já ajudou o Corinthians na compra do Luan, adquirido junto ao Grêmio por 5 milhões de euros. O BMG está meio reticente, até porque já gastou uma baita grana na contratação do primeiro jogador. Outra alternativa do Corinthians seria recorrer a empresários amigos, alguns caras influentes no mercado que de vez em quando emprestam dinheiro ao Corinthians, mas esse processo de captação de dinheiro é sempre bastante demorado. Já o Palmeiras aguarda o desfecho das tratativas entre Corinthians e Atlético Paranaense num comportamento completamente diferente do Palmeiras dos tempos de Alexandre Matos. Nunca que a gente imaginaria. O Palmeiras aguardando calmamente para ver se o outro rival vai contratar ou não. Certamente o Palmeiras de outros tempos já teria fechado com o Rony. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, facílimo. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Queria pedir para você que tem Instagram para me seguir por lá, @JorgeNicola. E para finalizar, deixa aqui no YouTube, nesse vídeo, na parte de comentários, sugestão, opinião, dúvida, crítica, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!